Um bispo que chegou a ter uma audiência de mais de 30 milhões de pessoas no seu programa de TV. Esse foi Fulton Sheen. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida dele, quem ele era e também 8 curiosidades impressionantes. O seu nome de batismo, na verdade, era Peter John Sheen, mas por causa da mãe, que tinha sobrenome de Fulton, ele acabou adotando aí mais popularmente conhecido como Fulton John Sheen. Ele nasceu na cidade de El Paso, no estado de Illinois, Estados Unidos. Então nós estamos falando aí de um venerável que é norte-americano, né, dos Estados Unidos. E teve uma educação desde o início muito católica e exemplar. Chama muita atenção porque quando a gente vai pesquisar um pouco mais sobre a história da família dele, a gente percebe essa diferença dele e de todos os irmãos, assim, todos eles tinham uma inteligência, uma perspicácia muito proeminentes, assim, muito visíveis, né? Então era realmente uma inteligência fora da média e o Fulton Sheen não era diferente, ele também era assim. E ainda com 8 anos de idade, ele já era muito ativo na igreja, já servia como coroinha na missa. E teve um episódio muito interessante da vida dele, quando ele tinha 8 anos, ele estava servindo na missa, ele estava levando as galhetas no altar para fazer o ofertório. Ele acabou derrubando uma delas e quebrando uma delas, e foi um episódio muito marcante para ele, assim. Como ele ainda era uma criança e estava servindo aí para um bispo, ele ficou com muito medo, né? Ele conta que ficou com muito medo assim e achou que o bispo ia repreendê-lo por causa daquilo, né? E aí aconteceu que depois que a missa terminou, enfim, o bispo foi lá falar com ele e esse é um episódio muito bonito porque é quase como se fosse uma profecia da vida dele. Porque aí o bispo pergunta onde ele ia estudar, e aí o Fulton, menininho assim, ingênuo, diz o colégio lá da cidade onde ele morava, né? E aí o bispo depois diz pra ele assim, né, chega perto do ouvido dele e diz pra ele, não, na verdade você vai estudar em Louvain, que é uma universidade da Bélgica, e vai se tornar bispo, né? E vai ser como eu. Então esse é um episódio aí que marca, digamos que uma espécie de profecia daquilo que ele viria a ser, de fato, anos depois, né? Realmente chegou a estudar em Louvain e também foi ordenado bispo aí, anos depois. Mas foi em 1919, com apenas 24 anos, que Fulton Sheen se tornou sacerdote e começou uma caminhada de grande formação universitária, inclusive. Então ele estudou na Universidade Católica da América, depois ele fez doutorado em filosofia na Universidade de Louvain, na Bélgica, em 1923. Então, muito novo, ele já tinha uma alta formação e era reconhecidamente, ele se destacava muito, digamos assim, né, entre todos, pela sua inteligência, pelo seu domínio dos conteúdos e também pela sua maneira de falar, que era cativante. A sua pregação, de fato, foi um dos chamados que foram maiores e mais visíveis no apostolado do Fulton Sheen, que era essa habilidade dele de falar, de pregar, e isso cativava e conquistava aí cada vez mais pessoas. Esse domínio dele, tanto do conhecimento quanto da oratória, fez com que ele ganhasse o prêmio Cardeal Mercier, que é um prêmio internacional de filosofia, então ele já foi desde cedo aí também premiado com essa distinção. Em 1951, ele se torna bispo auxiliar de Nova York, mas antes disso, ele já tinha começado aí a sua carreira nos meios de comunicação. Essa é uma das grandes distinções do Fulton Sheen, porque ele, desde o início, já em 1930, ele tinha um programa de rádio semanal que se chamava A Hora Católica, e era um momento aí que tinha muita audiência em que ele falava de temas cotidianos, de filosofia, da atualidade, à luz da fé. E aí depois ele alcançou tanta popularidade com isso que ele acabou ganhando um horário nobre na televisão americana e começou a apresentar um programa que tinha uma duração média aí de meia hora, 28 minutos, e que foi chamado então de Life is Worth Living, que a gente pode traduzir aí por A Vida Vale a Pena. Inclusive, a gente tem uns episódios aí desse programa lá na Lumirin. Então, se você tem interesse, pode dar uma olhadinha neles lá na plataforma. E é interessante, um dado que é muito interessante nesse ponto, é que esse programa ele tomou uma tal proporção na época que a audiência era absurda. Então ele chegou a bater a audiência de grandes nomes da televisão americana, como é o caso do cantor Frank Sinatra. Talvez você conheça aí, já tenha ouvido uma música dele. Tem aquela música famosa que ele fala aí sobre Fly Me to the Moon, várias coisas aí. É um dos maiores nomes da música americana e o Fulton Sheen superou Frank Sinatra. E nós temos, então, essa vivência do Fulton Sheen nas telas, nas grandes audiências, uma popularidade imensa, o que fazia com que ele tivesse uma tentação, claro, muito grande para a vaidade. Então ele escreve aí que em alguns dos seus inúmeros livros, essa luta interior que ele vivia para não deixar que a vaidade tomasse, né, conta dele. Assim. Ele vivia sempre numa mortificação muito grande para que não subisse a cabeça dele, digamos assim, toda essa fama que ele começou a ter. E teve
teve uma ocasião especial de forja, assim, de teste dele, que foi um caso que aconteceu com um cardeal ali nos Estados Unidos, em que o cardeal pediu para ele numa ocasião, como o Fulton Sheen era muito popular, ele também recebia muitas doações, então muito dinheiro passava pela mão dele. E teve uma ocasião em que um cardeal pediu para que ele desviasse uma quantidade de dinheiro e desse para esse cardeal. E esse momento foi muito importante na vida do Fulton Sheen, porque foi um momento em que ele precisou decidir entre ceder e ficar de bem com o cardeal e manter a sua diplomacia dentro da igreja, digamos assim, naquele momento, manter a sua relação diplomática, manter a boa relação com esse cardeal, ou negar, mas aí ele estaria comprando uma briga mesmo, assim, ele estaria desafiando o cardeal diante do Papa. E foi o que aconteceu. O Fulton Sheen, ele acabou escolhendo o segundo caminho. Tudo isso fez com que ele e o cardeal fossem parar aí diante de Pio XII para resolver a questão, e o Fulton Sheen acabou saindo vencedor, né, ganhando a razão do Papa e inocentado. Então, esse caso acabou gerando aí um conflito entre os dois e fez com que esse cardeal ficasse muito incomodado com o Fulton Sheen e acabasse perseguindo ele, assim, e jurando, inclusive, que ia perseguir ele até o fim da vida. E foi o que acabou acontecendo. Então, ao longo de todos os anos subsequentes desse episódio, né, o Fulton Sheen já era muito famoso, a gente pode ver essa perseguição que o Fulton Sheen acabou recebendo e que gerou, inclusive, coisas como a perda do programa de TV que ele tinha. Ele acabou perdendo o programa de TV. Ele era, né, um bispo auxiliar de Nova York. Ele acabou sendo nomeado, então, em 1966 como bispo de Rochester, que é uma outra diocese dos Estados Unidos, onde ele permaneceu apenas 3 anos, porque aí ele também acabou sofrendo muita pressão externa, decidiu por renunciar. Então, já no papado de Paulo VI, ele, como tinha renunciado aí ao episcopado de Rochester, ele então é nomeado como arcebispo titular da sede Newport, país de Gales, que é, na verdade, um título, né? Não é uma arquidiocese que continuava existindo, mas era algo como um título, assim, uma condecoração, digamos assim, ao Fulton Sheen por todo o trabalho que ele tinha feito até então. E então a gente percebe que, além desse caminho de purificação e de santidade que o Fulton Sheen foi trilhando ao longo da sua vida, é visível, né, esse caminho de grande santificação e de também muita entrega a Deus, que ele vai, inclusive, coroar no ano da sua morte, em 1979. Ele encontra com João Paulo II. João Paulo II tinha acabado de assumir o papado e em 1979 ele encontrou com Fulton Sheen na Catedral de São Patrício, em Nova York. E nesse momento, existe inclusive uma foto muito bonita, o editor vai colocar aqui pra gente ver, deles se abraçando. Então João Paulo II abraça Fulton Sheen e aí ele diz, né, para Fulton Sheen nesse momento: você tem escrito e falado muito bem do Senhor Jesus, você é um filho fiel da igreja. São João Paulo II fala isso para Fulton Sheen nesse momento e alguns meses depois, Fulton Sheen vai falecer nesse mesmo ano. E a morte dele também é uma ocasião muito, muito bonita, porque desde o início do seu sacerdócio, o Fulton Sheen, ele tinha prometido que ele faria uma hora santa todos os dias, uma hora de oração diante do Santíssimo Sacramento. Todos os dias da sua vida sacerdotal, como bispo também, ele mantém essa rotina de estar em oração diante do sacrário. E no momento que ele falece justamente diante do sacrário. Tamanha entrega que ele tinha a Nosso Senhor, que ele recebeu também esse presente de Deus de falecer diante do Santíssimo Sacramento, que foi um dos maiores amores da vida dele. Quando a gente escuta Fulton Sheen falar, a gente sempre escuta ele falar da Eucaristia como o nosso principal alimento para tudo, né? O principal alimento espiritual. Inclusive, se você for assistir um episódio lá na Lumen chamado A Eucaristia, ele ensina, né, que hoje o nosso mundo ocidental ele vive de uma fome de espírito e essa fome só pode ser saciada diante do Santíssimo Sacramento. Então a gente vê essa devoção muito forte, né, muito ardente de Fulton Sheen pela Eucaristia, e é muito bonito porque nesse episódio ele chega a dizer que esse é o segredo do poder dele, que frequentemente questionavam ele de onde vinha toda essa inspiração dele para ser o que ele era, porque ele arrastava multidões, desde sempre ele arrastou multidões, e aí perguntavam qual era o segredo do poder dele, e num dos episódios ele usa essas palavras, fica muito curioso, assim, ele diz de fato, né, o segredo do meu poder é a adoração ao Santíssimo Sacramento, é a Eucaristia. Então, nós estamos falando de um homem que teve uma vida impressionante, que foi um homem de fato chamado para as multidões. E é muito bonito esse encontro dele com São João Paulo II, porque João Paulo II também foi um papa chamado para as multidões. Os dois tinham esse carisma de falar, de cativar aqueles que escutavam e de atrair milhares e milhares para ouvi-los, né, nessa pregação. E assim também foi com Fulton Sheen. Então a gente percebe que ele de fato estava onde Deus queria que ele estivesse, né? Ele foi um grande apóstolo dos novos meios de comunicação e foi talvez um dos primeiros, inclusive sacerdotes, né, a ir para a televisão e falar de Jesus Cristo na televisão.
E quando a gente pensa nele, a gente também pensa nessas 8 características principais que a gente pode elencar assim da vida dele. A primeira delas é que o Fulton Sheen, ele teve então um programa de rádio e um programa de televisão em um momento em que não era tão comum que existisse esse apostolado de evangelização pelos meios de comunicação. Inclusive porque a rádio e depois a televisão estavam começando ainda nesses anos em que ele tinha o programa, né? Então, de fato, é muito curioso que ele tenha sido esse pioneiro na evangelização através dos meios de comunicação. Por causa disso, segundo a curiosidade, ele recebeu o prêmio Emmy em 1952 por ser a personalidade mais destacada, mais vista na televisão. E, de fato, né, ele era cativante. Em um momento, inclusive, em que os Estados Unidos era muito preconceituoso em relação aos católicos, né? A gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem uma porcentagem de protestantes muito grande. Então existia um pouco de resistência com o catolicismo. E Fulton Sheen foi uma peça essencial para romper essas barreiras. Terceira curiosidade é que nós também estamos falando de um autor que, além de grande orador, era um grande escritor. Então são ao todo 66 livros escritos em vida por ele, por Fulton Sheen. Dentre eles, a gente pode destacar alguns especiais, como O Primeiro Amor do Mundo, que é um livro belíssimo dedicado a Nossa Senhora, O Calvário e a Missa, outro livro também belíssimo, falando aí um pouco sobre essa questão da relação entre a cruz, o Calvário, o sacrifício e a Santa Missa, e também um livro especialíssimo aí chamado Rumo à Felicidade, um livro que nós editamos aqui pelo clube. Então a gente percebe que esses livros têm essa abrangência que é teológica, mas que também trata de questões contemporâneas à luz da fé. Esse era um chamado que Fulton Sheen também tinha, falar de filosofia, de atualidades, tudo à luz da visão cristã. Quarta curiosidade é que este homem conheceu personalidades muito importantes. Listando algumas delas, a gente pode falar sobre São João Paulo II, que eles se conheceram pessoalmente, Santa Teresa de Calcutá, também se conheceram pessoalmente, Chesterton, aí um grande autor inglês, também outra personalidade conhecida que é Viktor Frankl, que é aí um grande psicólogo austríaco, inclusive sobre quem a gente tem um filme dedicado no Alumni, você pode assistir, muito interessante. E para terminar também, São Paulo VI, um dos nossos grandes papas também, aí Fulton Sheen viveu no tempo do papado dele. Então nós estamos falando de alguém que, digamos que teve uma grande relação em vida com outros grandes santos e pensadores aí para o pensamento cristão, enfim, né, importante da época. Quinta curiosidade é que nós temos aí um homem com um carisma cativante e inigualável. Quando a gente vê Fulton Sheen falar, ele é realmente único. Ele tem um poder de nos cativar quando ele está falando, que é impressionante, né? Então ele tinha esse sinal, assim, esse carisma muito grande, cativante, e ele também gravava com as vestes episcopais. Então quando a gente vê ele no programa televisivo dos Estados Unidos vestido, gente, com as vestes episcopais completas, vestes de gala, realmente é impressionante. Sexta curiosidade é que ele todos os dias passava 1 hora diante do Santíssimo Sacramento em oração e todos os sábados rezava uma missa dedicada a Nossa Senhora. Então, como ele mesmo dizia, este é o segredo do meu poder, é a Eucaristia. Então, como sétima curiosidade, a gente também tem um dado impressionante. É um milagre alcançado através da intercessão de Fulton Sheen. Nós sabemos que ele é venerável, então ele já foi conhecido pela nossa igreja como alguém que nós podemos venerar as virtudes. Ele é o venerável Fulton Sheen. Mas nós já temos também documentado um milagre alcançado pela sua intercessão, que aconteceu aí no ano de 2010, em setembro de 2010. Um bebê chamado James Fulton nasceu na cidade de Eggstrom, nos Estados Unidos, e ele nasceu morto. Então ele nasceu aí natimorto, sem batimentos cardíacos, e permaneceu assim por 61 minutos. Os médicos fizeram tudo que eles podiam para recuperar o bebê, mas não conseguiram. Então, os pais, naquele momento de desespero, começaram a pedir a Fulton Sheen, já eram muito devotos dele, começaram a pedir a Fulton Sheen para que o bebê voltasse à vida. E o que aconteceu, então, após 61 minutos sem vida, é que o bebê, de fato, ele ressuscita, ele volta à vida por intercessão de Fulton Sheen. Isso é um milagre já comprovado, documentado, autorizado pelo Vaticano. Então, aí também mais um sinal de que Fulton Sheen, embora ainda não tenha título de beato ou de santo, ele já está no céu, senão ele não conseguiria esse milagre tão especial, né? É um atestado do céu de que ele já está lá. Como oitava e última curiosidade é que Fulton Sheen, ele não era só um homem de multidões na televisão, ele também era um homem de multidões presencialmente, né? Quando ele pregava na Catedral de St. Patrick, em Nova York, né, a Catedral de São Patrício, ele conseguia lotar a catedral. Então nós estamos falando de mais de 6.000 pessoas dentro da catedral, mas era tamanho o carisma dele que chegava, inclusive, as pessoas ficarem na rua, ao ponto de precisar fechar a Times Square nos dias que
que ele estava pregando, de tanta gente que estava ali presenciando a pregação dele. Então a gente está falando de um bispo extraordinário. Esse é um pouco da vida do Fulton Sheen, algumas curiosidades. Espero que você tenha gostado de saber mais disso e que o exemplo e o testemunho do Fulton Sheen permaneçam no nosso coração como alguém capaz de anunciar o evangelho aos 4 cantos do mundo, usando os meios de comunicação. E como é importante que nessa era em que nós estamos aqui com o YouTube, com redes sociais, com televisão, com tantos meios massivos de comunicação, a gente consiga usar esses espaços para anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra aí alcance todos os nossos corações e nos motive a levar a palavra de Deus ao máximo de lugares possíveis que a gente conseguia. A exemplo de Fulton Sheen. Então, antes de terminar, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer esse testemunho extraordinário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!